Eu volto a falar do filme Legalidade, porque ele foi deliberadamente esquecido por pressões das grandes forças políticas e econômicas que não queriam despertar no povo esse sentimento de rebeldia contra as injustiças. Como diz o diretor do filme, o jovem Zeca Brito, este é um filme de alfabetização popular. Bom, a gente conhece a história a história da legalidade. Foi a rebelião popular e militar liderada por Leonel Brizola em 1961, quando a cúpula, não só militar, mas política de Brasília, vetou a posse do presidente João Goulart, que havia assumido aquela condição depois de ter sido eleito vice-presidente por causa da renúncia do então presidente Jânio Quadros. E se trata de um filme que foi feito para que o povo entendesse, o grande público. E esta foi a grande preocupação do diretor Zeca Brito, que é de uma família brizolista de atores. A mãe atriz e o pai ator e diretor de teatro. Numa entrevista ao Jornal do Comércio, o diretor Zeca Brito afirmou que este é um filme de alfabetização popular. Ele conta uma história que por quase 60 anos não foi contada, cujos protagonistas ou foram exilados de sua pátria ou foram torturados e mortos. O episódio teve consequências que se desdobram até hoje. Precisamos ser vigilantes de nossa democracia sempre. Ela é muito frágil. Porque, tipo assim, legalidade, o que tá falando? Legalização do aborto, legalização da maconha? A gente vai sempre numa coisa assim, o que é isso? Legalidade? Não. Estado democrático de direito. Um país onde as leis são cumpridas. E a primeira lei qual é? A Constituição. Carta Magna. Então, para que a gente... E essa Constituição assegura todas as liberdades, os direitos. A gente poderia estar falando aqui sobre o passado sem medo, né, de qualquer repressão. Porque... E eu tenho aqui também um depoimento importante de um espectador do filme, que é a jornalista e escritora gaúcha Tânia Failassi, que escreveu um e-mail. Assisti ontem ao filme. Tenho idade bastante para me lembrar do evento original. O enredo amoroso serve apenas de enfeite, algo para agradar ao público. Mas o que importa não é só a lembrança do episódio, como sua própria análise e relação com o momento presente. 2019 Bolsonaro são uma nova versão do mesmo enredo, isto é, as várias tentativas de impor abertamente o projeto dos gringos para a nossa terra. 1954, 1961, 1900 e 2019. Neste meu livro aqui, El Caudillo Leonel Brizola, eu dedico 8 dos 58 capítulos deste livro, um tanto denso, de 544 páginas, ao episódio da legalidade, porque eu queria justamente, e tinha também a mesma preocupação que hoje tem o Zeca Brito, que é explicar aquele momento histórico que o Brasil viveu e que foi tão injustamente, deliberadamente ocultado de nossa mídia, de nossa lembrança, de nossa memória. Mas que vem aí o filme do Zeca Brito para resgatar tudo isso. E a trilha sonora do Legalidade é outro ponto importante do filme, porque é conduzida por Matheus da Silva Frota. Essa trilha ela percorre todo o filme com o hino à bandeira, que é o hino mais amado por Brizola, justamente por ser o hino o mais nacionalista. Eu, por acaso, no final do livro,
eu me despeço assim do Brizola, lembrando que as 300 mil pessoas que acompanharam o seu enterro, tanto no Rio de Janeiro como no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre e finalmente na terra de São Borja, a Meca trabalhista, eu digo, 300 mil pessoas acompanhariam um veículo funerário entoando o hino da independência, que Brizola considerava o mais brasileiro e nacionalista. Mais esse povo. Se eles querem um estado de exceção, terão um estado de exceção. Atenção, povo gaúcho e compatriotas dos demais estados brasileiros que por hora nos escutam. Está entrando no ar a Rádio da Legalidade. Não penso ao lado dos russos ou dos americanos. Eu penso ao lado do Brasil.